Fala galera, tudo bem? Olha aí, ó. Hoje eu vim aqui, esse vídeo aqui, ele serve para a gente falar um pouco mais sobre quando de fato a gente está sendo lucrativo dentro dos nossos anúncios de Airbnb, principalmente quando está começando, quando ainda está pegando a manha do negócio e ainda não ficou muito evidente quando a gente está obtendo um lucro mesmo, ou quando a gente está trocando figurinha, tá? Por isso que algumas objeções sobre Airbnb podem surgir, mas é justamente isso que a gente quer desmistificar um pouquinho, tá? Aqui quer mostrar de uma maneira diferente para você, certo? Primeira coisa que eu vou dizer é sobre temporada. Muita gente começa ou começou no Airbnb justamente pela temporada. Já trabalhava com locação de temporada de alguma maneira. Vamos dizer assim, eu sou corretor de imóveis e trabalho com temporada, então eu já tinha imóveis para alugar na imobiliária e coloquei no Airbnb para começar a alocar. Talvez eu seja proprietário de algum imóvel de temporada, vamos dizer, Serra Gaúcha, Gramado, Campos do Jordão, praias de Santa Catarina, praias do Rio de Janeiro, praias do Nordeste, tanto faz, tá? Eu digo temporada quando são aqueles que têm picos de sazonalidade, tem longos períodos, talvez com pouca gente rodando, mas aí acaba tendo um monte de gente num curto período de tempo, com ocupações próximas ao 100%. O que acontece? As localidades onde a ocupação atinge os 100%, ou chega muito perto dos 100%, elas têm essa tendência a alugar tudo. Então ela acaba alugando tudo e alguns imóveis eles não demandam grandes esforços para que sejam alugados, porque todos estão indo. E assim como o preço também, acaba aquele preço todo mundo criando mais ou menos uma ideia coletiva de preço. E aí o que o proprietário que se dedica, talvez dedica menos tempo a isso, como que ele faz a temporada dele? Ele, durante o ano, ele vai algumas vezes para esse imóvel, talvez ele aproveite um pouco, talvez ele aproveite alguns dias da temporada, mas principalmente ele acaba deixando esse imóvel fechado por bastante tempo. E principalmente ele não aluga, ele não hospeda ninguém e não coloca fora daqueles dias. Eu vou dar um exemplo assim de litoral, ou mais especificamente litoral catarinense, e aí a gente tem assim, um período que vai após o Natal ou do dia de Natal até o Carnaval. Mais precisamente é o feriado da virada do ano. O Carnaval ainda não dá para dizer que seja temporada, é tipo uma pré-temporada. Então, existe um período que, no caso esse ano, ele é inferior a 60 dias, porque dia 18 é a quarta-feira de cinzas, 18 de fevereiro, então o nosso carnaval ele é bem precoce esse ano. Por isso, não temos um período tão longo de temporada. E aí o que o proprietário vai fazer? Ele tem esses imóveis que ficaram fechados durante o ano, ele tem talvez uma ancoragem de preço ali, pelo que as imobiliárias estão falando, pelo que os seus colegas disseram, ou próprias pesquisas de Airbnb, para ter uma ideia de como que está o preço e de quanto ele está podendo cobrar esse imóvel. E aí ele vai começar com negociações de locação. Ele vai passar ali ao longo da temporada, talvez ele, ou provavelmente, como são imóveis bons em locais muito procurados, ele vai ter uma lucratividade alta. Não, desculpa. Um ganho alto, um ganho elevado. Daqui a pouco, vamos dar um exemplo aí. Um apartamento de 500, 600 mil reais que durante a temporada, ele vai render 20 a 25 mil reais, talvez 30 mil reais. Em alguns casos é mais também, locando inclusive para 8 pessoas, 10 pessoas, que acaba se tornando uma diária barata até para essa galera toda que vai se hospedar. Aí a gente começa a perceber algumas coisas. Esse imóvel, ele
ficou parado durante todo o ano, e então esses custos foram sendo absorvidos pelo proprietário. Todos esses custos ele vai pagar, claro, ele já pagou, mas ele vai se reembolsar através dessa locação de temporada, ok? Fez a locação da temporada, ele teve que se envolver um pouco com a operação, talvez não tanto, teve que ir fazer manutenções antes da temporada. É o ar-condicionado que está com pouco gás e não está gelando, alguma geladeira tem que ser consertada, algum detalhezinho de hidráulica, tem que ser feita uma limpeza pesada. Então ele vai ter que se envolver um pouquinho antes e aí vai ser colocado para locação na temporada e vai ficar rodando, vai ter que pagar, vai ter uma equipe de limpeza, então essa equipe de limpeza vai cobrar, a gente está falando aí na faixa de R$200 por check-out, então são limpezas rápidas, talvez com uma equipe um pouco maior, então a cada check-out de hóspedes 200 pilas aí com certeza vão a cada troca. Então, e geralmente está sendo cobrado do hóspede isso. E está tudo certo, porque temporada realmente, estamos próximos do 100%, as pessoas elas querem ir para lá e elas estão pagando pelo que está sendo oferecido. Então, não, talvez os próprios utensílios que tem dentro do imóvel, a própria qualidade de algumas coisas, colchões e tudo mais, pode ser superior ou pode não ser tanto, porque talvez os melhores vão sendo alugados antes, se o hóspede encontrar, ou talvez simplesmente vão ficando para depois. Não tem problema. Essa é a vantagem do proprietário, onde existe uma ocupação próxima do 100%. E aí, passada a temporada, foi embolsado, vamos dizer, esse valor, né? Ele foi encaixado, né? Ele veio para o caixa, seguem as despesas deste imóvel. Segue o condomínio, talvez vai ter alguns reparos para fazer após temporada, e aí segue mais um verão, mais um inverno inteiro, na verdade um outono, um inverno e uma primavera praticamente vazios, onde aquele dinheiro que foi encaixado lá no início, ele vai sendo desencaixado durante o ano. E aí fica aquela dúvida, vale a pena o Airbnb nesses casos ou não vale? Como que eu trabalho as minhas locações? Eu deixo numa imobiliária e não me incomodo, coloco no Airbnb, e como que vai ser isso? Que essas pessoas que vão vir na minha casa, as pessoas vão destruir, vão roubar, como é que acontece isso? Gente, aí a gente vai para a primeira questão importante do onde está o lucro. Primeira coisa que a gente vai ter que ter esse retorno alto durante a temporada e a gente vai ter que ficar desembolsando durante o ano. Se nós tivermos, são duas coisas, se nós tivermos uma alocação melhor durante a temporada e baixarmos as nossas despesas durante a temporada, a gente vai ter uma margem maior. E se nós continuarmos locando ele ou hospedando fora de temporada, nós vamos buscar uma lucratividade, mas também nós vamos ter um custo de manutenção reduzido, porque de manutenção, vamos dizer, o custo do imóvel vai ser reduzido, porque a gente foi pagando com esses valores aí que foram entrando fora da temporada, porque a gente montou uma operação inteira, certo? Então, um cenário é este do locador, vamos dizer assim, do investidor de temporada. O que eu digo? Por que o B&B ele acaba sendo bom e por que um negócio baseado em Airbnb pode ser interessante para um proprietário de um imóvel desses? Porque ele tem um custo elevado para manter durante o ano inteiro. E ele acaba, isso que eu falo com meus alunos também, muito afoito naquele momento de receber as pessoas e de embolsar, encaixar o valor todo da temporada. E ainda fica aquela expectativa de será que vai alugar bem, será que não vai alugar bem, como que vai ser essa minha temporada. Além de ter que concentrar aquele trabalho ali, aquela operação nos dias próximos ao início de temporada. Se tu consegue com um imóvel montar uma operação de B&B que não ocupe
um grande tempo, tu não tenha que ficar se deslocando para esse local de temporada, que tu tenha, agora eu vou falar um pouco de equipe, mas que tu tenha a mesma equipe de qualidade te atendendo fora da temporada e na temporada, obviamente que teus custos com manutenção e com operação fora de temporada vão ser mais baixos. E tens a vantagem de esse imóvel estar muito mais bem conservado, porque ele ficou o ano inteiro tendo limpeza e manutenção frequente. Então, a gente está falando de pelo menos uma limpeza por semana, se a gente alugar pouco. A gente está falando de três limpezas por semana, se a gente estiver alugando bem. E aí, qualquer coisa que faltou já está sendo substituído. É uma lâmpada queimada, é um pequeno vazamento, nunca vai criar mofo em lugar nenhum no imóvel, porque o imóvel não vai estar fechado, então ele vai estar sendo cuidado e trabalhado durante a semana inteira, então não vai acontecer esse problema de mofo, de cheiro de fechado. Quando tem cortinas e tapetes, eles começam a ficar com um odor ruim. São N coisas, todo mundo sabe o que é um imóvel fechado. Então, além de eu ter conseguido durante o ano ter recebimentos, eu tive uma operação que funcionou bem e eu fidelizei os meus fornecedores para a temporada. Eu consegui trabalhar bem aquela equipe de limpeza, talvez aquela lavanderia, talvez aqueles profissionais de manutenção, de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado, que ficaram me ajudando durante o ano inteiro. Lá na temporada eles não vão me deixar para o final da fila, porque aí na temporada é aquela loucura para manutenção, para limpeza, para tudo. Então a gente começa a ter um ganho mais estável ao longo do ano. E aí quando a gente chegou ali pós-Natal, chegou no Ano Novo, a gente não está num déficit de caixa, a gente não ficou só desembolsando, a gente já está com a operação perfeitamente positiva. Talvez não ganhei um rio de dinheiro, não, mas também não me envolvi muito, não tive muito trabalho. Vamos falar assim, ó, um imóvel, a minha meta sempre é que ele chegue numa condição boa em que em baixa temporada ele me dê um lucro de R$1.000 por mês, tirando disso um aluguel baixo, tá? Então, vamos lá, se eu pago, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um apartamento de 500, 600 mil reais, com 3 quartos. Eu vou pagar, na baixa temporada, eu não tenho como pagar R$2.000 de aluguel, R$3.000 de aluguel. Então, talvez eu vou pagar por esse imóvel, eu vou pagar 1.000, vou pagar 850. É pouco? É pouco. Mas pensa para o proprietário, né? Ou para mim como proprietário, pelo menos eu estou recebendo do que deixando ele fechado. Outra coisa, condomínio, tá? Nesses prédios, o condomínio ele vai custar mais de 200 a 300, em alguns casos R$500, dependendo do tipo de coisa que tiver ali, talvez até mais. Então, gente, eu vou também arcar, eu vou cobrir essa despesa toda de condomínio durante o ano inteiro. Então a gente está falando aí de ter uma despesa aproximada de R$1.000, R$1.200 com este imóvel e que a gente tenha um ganho aí de uns R$2.000, R$2.200 por mês, média de baixa temporada. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, a gente vai trabalhar para isso. Não acho que um imóvel, às vezes acontece e tem acontecido, mas que já saia ganhando isso nos primeiros meses. Às vezes tem algumas arestas para serem aparadas, alguns ajustes para serem feitos. Então, até esse imóvel ficar bom mesmo, ele vai ter que rodar um tempinho. Você também, com a sua operação, vai ter que rodar um tempinho para encontrar a tua despesa mais baixa, maior eficiência, melhores locações e por aí segue. Talvez alguns lugares tenham pouca vocação de baixa temporada e o preço vai realmente ser mais baixo. Mas entenda também que seu aluguel vai ter que ser mais baixo.
E o condomínio não vai variar, ou vai variar pouco, mas o teu aluguel também, seja para pagar para si mesmo ou para pagar para um proprietário, um outro proprietário, o aluguel vai ser mais baixo também. Então, a gente tem que trabalhar essa operação no azul durante todo o ano que passa. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei ali em dezembro, eu já tô dando exemplo de praia, né? Se fosse Gramado, seria já desde Páscoa, Canela, desde a Páscoa até lá, até agora passando Dia das Crianças e tudo mais. E além do Natal, que tem o atrativo de Natal Luz, e independente de estar ocorrendo o evento ou não em função de pandemia, o Natal Luz ele é procurado pela decoração, então vai ter gente de qualquer forma. Então a gente se prepara para essas temporadas. Tá? Eu gosto de dar o exemplo de Gramado em oposição ao exemplo do litoral catarinense, porque são períodos diferentes, mas eles têm situações parecidas de uma gangorra de altos e baixos nas locações, certo? Então, chegando ali no início de temporada, eu não perdi nada, então eu não estou afoito com o tipo de locação que eu vou fazer. Eu quero ganhar o máximo possível, mas eu não estou afoito com isso. Eu não estou dependendo disso. Então isso me leva, primeira coisa, ao quê? Me leva imediatamente a uma tranquilidade maior na hora de negociar. Eu consigo negociar melhor com o meu hóspede, eu posso negar algumas datas, eu posso conceder descontos maiores para períodos um pouco maiores, já que minha manutenção vai ser menor e a minha operação vai ter um custo menor, digamos, talvez uma limpeza menos ou menos envolvimento com check-in e check-out. Se a limpeza está sendo cobrada à parte no Airbnb, legal, não tem problema nenhum, né? Mas a gente vai querer ocupar todos os buracos, mas sem grande ansiedade. Então, estava conversando com um aluno agora há pouco, e aí ele já tá com o mês dele de janeiro super bom, já tem para virada do ano, mas só que meio atípico, então começando dia 26 com uma negociação em andamento, que não fechou ainda, e aí pediram que tem uma taxa um pouco mais baixa, do dia 10 ao dia 25 de dezembro. E aí alugo, não alugo? Cara, não é um período que tu já sabe que não é o período que vai ter a maior procura. Tu, de qualquer forma, tu já está com a tua operação no azul, ou tu já está até com um certo lucro. Se tu consegues alugar naquele período ali, vai muito de como tu olha para o teu caixa e tu se sinta à vontade para ficar esperando um tempo a mais. Eu acho que assim, quanto antes a gente fechar, melhor. Se a gente já pensou no nosso preço e a coisa está adequada, ficar segurando reserva, ficar esperando, eu não sou muito favorável. Eu prefiro, quando os negócios surgem, a gente tendo criado uma regra antes, tudo bem. Claro, o problema é se a gente não cria essa regra antes, e aí a gente entra em algumas roubadas, tipo check-out no meio de um feriado é uma coisa ruim, né? Check-out no meio de um período mais longo, a gente tem que cobrar bem por isso. Isso aí tem que estar, ou então a gente não vai permitir check-out. Isso eu posso explicar melhor, mas é assim, o check-out, por exemplo, eu tenho um feriado que vai do dia 28 de dezembro ao dia 3 de janeiro, eu posso, por exemplo, não permitir o check-out no dia 1º. Não quer dizer que eu vou impedir as pessoas de sair, mas se elas entrarem no dia 1º, elas vão ter que pagar até o dia 3, porque eu não quero ter feriados quebrados. Então eu posso estabelecer essas regras já de início e pronto, gente. Isso aí já me evita ficar me preocupando a cada caso. E aí, se der, deu, se não der, não deu, não tem problema, porque a gente vai seguir oferecendo esse imóvel e vai seguir alugando ele. E principalmente porque a gente vai perceber que tudo que passar do nosso ponto de equilíbrio ali no verão, do nosso break-even, já é lucro. E aí, eu já vou pular aqui, né, para esse nosso
nosso assunto aqui, que é o conceito do break-even, ou conceito de ponto de equilíbrio. Como qualquer negócio e até como nossas finanças pessoais, nós sempre vamos procurar ganhar mais do que a gente gasta, e a gente sabe quanto que é o mínimo que nós temos que ganhar. A gente sabe onde que é o ponto onde a gente começou a ter lucro, seja num varejo, seja nas finanças pessoais, seja num escritório de advocacia. A gente sabe que quando a gente superar as nossas despesas fixas e com a margem que contribui cada real do nosso faturamento, a gente consegue pagar as operacionais junto, ok, a partir dali a gente está tendo lucro. Se eu sei que eu tenho minhas despesas da minha casa, que são a todo mês lá de 10 mil reais, com escolinha de criança, com aluguel talvez, com o seguro do meu carro, né? Somo tudo. Então eu sei que até os 10 mil reais não tá me sobrando nada. Então a partir daí que eu vou começar a ter uma sobra de caixa. E mesma coisa no negócio, né? Eu sei que na minha loja, se eu faturar menos do que 100 mil reais, eu não estou tendo lucro. Então, meu ponto de equilíbrio, meu break-even é os 100 mil reais. Então, independente se tu tem um imóvel ou 10 ou 20 anunciados no Airbnb, de sua propriedade ou não, faça com clareza o cálculo do ponto de equilíbrio. O que significa isso? Saiba quanto que a operação te custa todo mês, quanto que os aluguéis custam, quanto que o IPTU custa, quanto o condomínio custa, e aí quanto que a média toda de manutenções, por exemplo, de investimentos que são necessários todos os anos, não são investimentos esporádicos, mas que a gente sabe que todo ano vai acontecer em alguns momentos. Façam o cálculo todo e entendam a partir de quanto se está tendo lucro. Feito isso, tá? Então chega-se na temporada com muita facilidade de entender em que momento que eu cheguei no meu ponto de equilíbrio, e a partir daí eu estou ganhando. Isso me dá mais conforto também para negociar, certo? Para negociar e fazer promoções, melhorar preços ou aumentar os preços, até ser um pouquinho mais rígido quanto a preço. Eu vou falar também aqui sobre tamanho dos imóveis, tá? Porque eu acho que isso aqui vai impactar bastante. E quando eu estou falando em imóvel de temporada e fora de temporada, tá? Dando esse exemplo de agora também, um imóvel muito grande, ele tende a atrair hóspedes de temporada. É pouco provável que durante a semana, num local onde existe uma sazonalidade, existe altos e baixos durante o ano todo, ou existem grandes períodos de baixa temporada, a gente chegue com famílias de 8 a 10 pessoas ou grupos de 8 a 10 pessoas para alocar. Então, o que eu faço com esse imóvel para atingir com mais facilidade o meu break-even? Ok, eu posso cobrar mais caro na temporada, posso, mas talvez isso faça eu perder uma certa competitividade, porque talvez imóveis com um preço mais... É a concorrência que vai fazer tudo, especialmente no Airbnb, mas também nas placas na rua, nas imobiliárias e seja o que for, certo? Então, é justamente isso que nós temos que estar calculando, porque aí... Se eu optar por deixar ele fechado o tempo todo, era aquela mesma conversa de antes, talvez eu tenha que fazer um esforço maior ou tenha um risco um pouco maior para atingir o meu break-even na temporada. O que eu faço então? Qual que é a solução que eu encontro? As plataformas, o Airbnb hoje, eles já permitem que eu anuncie a casa de 10 pessoas, mas eu coloque o preço para 2, ou seja... ela comporta até 8 pessoas essa casa, porém eu vou cobrar uma diária de apenas R$150 por ela. Nossa, como assim para uma casa de 10 pessoas? Eu vou cobrar uma diária de R$150 para essa casa de 10 pessoas,
porém eu tenho uma taxa extra por hóspede a partir do segundo hóspede. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa para 2 hóspedes, eu encontro essa casa com 2 hóspedes, pelos R$150. Aí eu coloco R$100 por hóspede extra, por exemplo. Aí dos R$150 que eu tinha para 2 pessoas, e eu vou lá em 3 pessoas, o que acontece? Ao invés de 150, eu tenho 250. E se eu tiver 4, eu tenho R$350 de diária. Então ele se adapta ao tamanho, tá? O imóvel ele comporta um número maior, mas a gente aluga conforme o número de pessoas. Isso me permite também segmentar o imóvel. Eu trabalho também em algumas situações com o imóvel segmentado com 2 anúncios diferentes, justamente para não ter conflitos no período de temporada. A gente tem a possibilidade de sincronizar os calendários com a iCall, né? Que é com a agenda do Google e a iCall, e nós conseguimos fazer com que se há reserva em um espaço, ele bloqueia o outro anúncio. Então eu faço isso quando eu tenho 2 anúncios diferentes para o mesmo imóvel. Eu tenho, por exemplo, Monte Carlo 301, eu tenho o anúncio Q1, é o Monte 301 Q1, que é a minha suíte de frente para o mar. E eu tenho também o TP Monte 301, que é o temporada. Temporada é 4 quartos, são 4 quartos, uma sala enorme, 3 banheiros, totalmente de frente para o mar, tá? Esse imóvel eu vou estar a suíte, eu vou estar alocando fora da temporada por R$200 para um casal. E estou alocando sempre na temporada por R$1.500 em alta temporada para um grupo de até 10 pessoas, que é o que o apartamento comporta. Então eu posso ter 2 anúncios e eu posso deixar desativado esse anúncio de suíte, por exemplo. E o que eu faço durante a baixa temporada? A suíte tem uma alta taxa de procura e uma alta taxa de ocupação, enquanto o apartamento inteiro não teria essa taxa de ocupação. Eu tenho chaves, eu deixo fechadinho com chave tetra, mas eu poderia também colocar fechaduras digitais, mas eu deixo fechado banheiros sociais, deixo fechados e cada um dos quartos, a suíte menor também, e deixo aberta só a suíte, então banheiro e quarto grande de frente para o mar, a sala inteira, que são 2 salas, toda a cozinha e o espaço da varanda com churrasqueira. São as áreas que ficam disponíveis. Então o que acontece? Quando eu negocio com a minha equipe de limpeza, mesma coisa. A minha equipe de limpeza não vai fazer uma super faxina num apartamento de 200 metros quadrados onde teve 10 pessoas hospedadas ali. Não, é um casal que passou talvez 2 noites, 1 noite, talvez um cara sozinho que foi a trabalho, porque o local ele é conveniente a trabalho, então vale a pena o cara sair da BR e ir ali pegar, se hospedar nessa suíte, que é melhor do que um hotel e custa menos provavelmente, ou se custar mais, custa um pouquinho mais, e o cara tem uma super experiência no meio da rotina de trabalho, talvez dele. E aí para minha equipe de limpeza não tem, eu não preciso pagar um custo elevado para isso. Então o imóvel segmentado ele funciona. Vamos falar de uma casa em Gramado, Canela, Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. Nas pesquisas que nós fazemos, a gente percebe que existe uma demanda para apartamentos um pouquinho maiores. Então vai bem, as pessoas vão, por exemplo, em 2 casais. Em 2 casais pegam um apartamento maior e aí elas podem eventualmente cozinhar em casa. Claro que as experiências gastronômicas na Serra são maravilhosas, mas sabe-se também que acaba se tendo um custo mais elevado saindo para comer toda vez, fazendo café da manhã fora e jantando fora, almoçando fora e um café à tarde e tudo mais. Então as pessoas elas optam por ter essa liberdade, talvez elas fazem um café da manhã em casa, talvez como tem excelentes padarias, compra alguma coisa e leva para fazer o café da manhã em casa, talvez faça algumas refeições ali,
porque o espaço é bom e está lá no meio daquele ambiente, clima da montanha, da serra e tudo mais. E deixa para quando sai para comer nos restaurantes, vai em experiências mais marcantes, se propõe a gastar um pouco mais em algumas outras experiências. Então existe a tendência desse tipo de procura, mas nada impede que eu segmente ele em um anúncio menor e um maior e deixe liberado somente em datas de baixa procura e deixe bloqueado o grande, então, o apartamento inteiro nas datas de alta procura, porque a gente sabe que ele tem um potencial maior. Ou a gente, ao invés de duplicar o anúncio, a gente anuncia para 4, para 6 pessoas e coloca a taxa a partir do segundo, certo? A gente pode botar taxa a partir do terceiro ou quarto também, mas a gente pode ter um valor alto para 2 com uma taxa baixa para hóspedes extra. Então, precisa-se estudar e montar conforme o teu imóvel, conforme cada um, mas sempre levando em consideração o conceito de break-even, sempre levando em consideração o ponto de equilíbrio do apartamento único de vocês, que seja como negócio. Depois você vai repetir isso para 5 ou 10 apartamentos, beleza, mas faça funcionar em um apartamento. Faz com que o teu primeiro imóvel seja lucrativo. Não fica na ilusão de simplesmente achar que ver aquele monte de dinheiro entrando junto na temporada e achar que a coisa tá boa. Façam uma boa análise de quanto vocês estão ganhando. Eu acho que esse é um passo fundamental para quem tem um imóvel e está anunciando ou querendo anunciar no Airbnb, ou se não, para quem está querendo começar um negócio como eu, que é administrar as hospedagens para os outros. Então, locar imóveis, e aí mais ainda tem que ser um cálculo muito bem feito, certo? Eu falei um pouquinho de objeções do Airbnb, mas eu vou falar um pouquinho de algumas objeções ao proprietário, que posso ser eu o proprietário ou pode ser um terceiro, mas que algumas pessoas têm essas objeções por falta talvez de conhecimento, que vão destruir meu espaço, pessoas estranhas vão ficar circulando, tenho medo. Gente, vamos falar assim, identidade verificada com o documento, sistema de avaliações e inclusive quando a gente cria um novo anúncio, a gente tem toda a liberdade de permitir reservas ou reservas instantâneas somente para aqueles porque a reserva instantânea nos ajuda a ter uma ocupação mais alta, tá? Que é aquela que, se entrar dentro dos nossos parâmetros, a pessoa pode reservar na hora sem a nossa aprovação. A gente pode exigir que nunca tenha sido recusado por um outro proprietário, porque essa é uma função importantíssima da avaliação do Airbnb. Além de a gente falar como foi a hospedagem, como foi a estadia dessas pessoas, se deu tudo certo, como que foi o hóspede, assim como ele vai falar de nós, no final existe aquela tecla que pergunta assim, aquele cheque, você hospedaria a Rangel novamente? Não se preocupe, o hóspede não vai ficar sabendo que você respondeu. Tá, se eu disser que não, o que vai acontecer? Já tive uma experiência talvez não tão boa com esse hóspede, mas eu estou dizendo para os outros anfitriões que eu não hospedaria mais. O porquê que eu estou dizendo para eles? Não vai aparecer ali que o fulano não pode mais ser hospedado, né, dentro daquela propriedade, mas na leitura do Airbnb, na forma de a inteligência artificial existente ali dentro, na hora que ela vai ofertar aquele imóvel e alguém vai pedir para alocar, ela vai levar em consideração isso. E tem essa questão então das reservas instantâneas, que elas podem não permitir alguém que já tenha sido ter novas hospedagens recusadas. E além disso, pode não aceitar alguém que nunca tenha se hospedado, então não aceitar a primeira reserva, que é mais uma questão, uma parte importantíssima
se a pessoa entrou no Airbnb agora, nunca foi avaliada, nunca se hospedou, é a mesma coisa que um imóvel que nunca foi locado. Então, vamos ter muita atenção, vamos ter cuidado com isso, mas a gente está protegido disso. Além disso, o seguro. A gente tem 2 tipos de seguro. A gente tem o seguro, era $1 milhão, agora são 3 milhões de reais para danos dentro da minha propriedade. Então, inclusive a propriedade ou condomínio. Então, a gente sabe que a gente mantendo a nossa conta, nosso inventário em dia com o Airbnb, não teremos esse problema na hora de... caso aconteça alguma coisa. Embora praticamente não acontece, tá? Os volumes são tipo 0,0002% de todos os valores envolvidos, é o que teve que ser restituído por seguro, de danos causados. Também temos o seguro contra qualquer coisa que aconteça ali. Então, qualquer acidente que aconteça, qualquer dano, a gente está sendo coberto por seguro também, se a gente tiver que enfrentar qualquer ação judicial. E a identidade tem que ser verificada. E a gente percebe que esses aplicativos estão tendo uma evolução, uma melhoria dessas formas de verificar a identidade. Então, além de ter que mandar foto dos documentos, foto do documento com selfie, etc., ainda tem que... vai começar, agora não é assim, mas vai começar a ter que ser feito isso no check-in também. Então, fazer bater o documento de novo. Por segurança é isso. Por manutenção, por destruir a casa, foi o que eu já falei. Como a gente vai estar todo dia cuidando do imóvel do proprietário ou do nosso imóvel, qualquer dano, qualquer probleminha vai poder ser reparado rapidamente. É diferente de um imóvel que ficou ali fechado ou que ficou com o locatário por muito tempo. Então a gente tem segurança em vários sentidos. E aí a gente vai perceber que a gente também ganha mais com isso. Então o proprietário ou nós como proprietários, a gente está fomentando e está fazendo aquele imóvel render mais, seja para o operador como que para o proprietário. Então vamos trabalhando essas objeções aí na nossa cabeça e também junto ao nosso possível parceiro, locador do imóvel, seja o que for. Certo? Gente, para concluir aqui, coloquem suas perguntas aí, eu volto para fazendo outros vídeos. Eu ainda vou falar assim, ó, tenho um imóvel e quero começar, tá? Tá perguntando se dá. Certamente dá, mas o bom é fazer com critério e com estudo, desde o primeiro imóvel, porque eu vou dizer, tu vai fazer isso com o teu primeiro imóvel, tu vai gostar, se tu fizer bem feito, tu vai ver o resultado e vai querer replicar isso aí para outros imóveis. Então, se o teu imóvel é de temporada, tem todas essas questões que eu abordei agora. Se o teu imóvel é na cidade, é uma situação totalmente diferente que eu quero conversar num próximo vídeo. Tá? Logo a gente vai falar sobre isso, porque o imóvel na cidade ele não sofre sazonalidade. Então ele tem, na cidade eu digo, né, onde não são locais de temporada, onde não existe um turismo ou que a cidade não tem uma dependência do turismo. Então o que acontece? A tendência vai ser que a gente tenha menos altos e baixos, a gente tenha uma taxa de ocupação mais constante e uma tarifa mais baixa. Então ele vai implicar em outras questões e outros cuidados na nossa operação. Mas isso fica para o próximo vídeo. Mas respondendo, se eu tenho um imóvel e quero começar, tipo, seguido, algumas pessoas me perguntam isso. Estou me mudando para outra cidade, meu imóvel vai ficar vazio, coloquei à venda, mas está difícil de vender, não sei se eu deixo alugado, pensei em fazer Airbnb. Faça, porque as possibilidades são grandes. Faça uma boa análise do seu imóvel também, que talvez em algum caso não seja a melhor opção. Então tudo tem que ser feito com critério. E leve muito a sério as contas, entenda muito bem como se dá o break-even, como se dá o ponto de equilíbrio do seu imóvel. Pense nele como um negócio. Tá bom? Galera,
Obrigado pela atenção. Se curtiu, deixa um comentário aí, dá um joinha aí e em breve muito mais conteúdo a respeito. Valeu, grande abraço.